Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma palavra do coração de Deus para vocês, para nós, com uma nova chave bíblica, uma nova chave para que vocês possam romper em fé, para que possamos assim rompermos em fé, com as revelações que a palavra de Deus nos traz. Podemos ler a Bíblia 1000 vezes, na 1001 teremos uma nova revelação. Por isso que a palavra diz que devemos sempre buscar na palavra, sempre estarmos na presença de Deus, orando, clamando e lendo as Escrituras, porque elas testificam do Espírito de Deus. Eu já dei essa palavra, mas você talvez já tenha visto várias pregações sobre ela, mas a outra chave aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, a palavra está lá em Provérbios 3, versículos 5, 6 e 7. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Vejamos, confia no Senhor de todo o teu coração. Quando estivermos passando por um problema, vamos buscar a Deus e olhar para o problema de cima. Nós estamos em cima e o problema embaixo, porque estamos firmados na promessa de Deus. Talvez estamos olhando para o problema de baixo, dando uma ênfase ao problema, seja ele qual for, espiritual, libertação, enfermidade, financeiro, seja lá o que for. O seu Deus, o nosso Deus é maior do que esse problema. E aí quando a gente fica buscando respostas, fica buscando modos de solucionar esse problema pelo nosso entendimento, não conseguimos. Veja, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as hostes espirituais. Nas guerras espirituais, nós usamos as ferramentas espirituais. Lembre-se disso. Às vezes você está com um problema muito sério e você está lutando com ferramentas materiais, com a tua própria força. E você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você só vai conseguir se você lutar com as armas espirituais. Veja, confia no Senhor de todo o teu coração. Peça a Deus limpar a tua mente, porque quando estamos diante de um problema, procuramos ser pragmáticos, procuramos concatenar as ideias de um modo prático, de um modo racional para resolver o problema. Mas muitas vezes é um problema espiritual. Pode ser que atrás de uma doença haja um demônio, haja um espírito de enfermidade, haja um espírito de morte, um espírito contrário. Por trás de uma miséria pode haver um espírito de miséria. A pessoa que anda presa em vícios pode estar atrás desse vício. E como na maioria das vezes está um espírito escravizador. E aí como é que você quer lutar com isso? Com as armas da tua própria força? Se estribando, se apoiando no teu entendimento? Quantas pessoas que você já viu, e eu mesmo fui uma delas, quando fumava antigamente, tentei 1000 vezes parar de fumar, mas não conseguia. Sabe por quê? Porque eu estava indo com a minha força. Porque quando eu aceitei Jesus mesmo e pisei na igreja,
Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Por incrível que pareça, eu não pedi para parar de fumar. Terceiro ou quarto culto, eu não estava mais fumando. Segunda, terceira semana, eu não estava mais fumando. Porque eu via que aquilo era incompatível com a vida de quem queria buscar Jesus, com quem queria Jesus sendo o Senhor da vida. Veja, parei de lutar. Quantas vezes eu joguei o maço fora, joguei isqueiro fora, mas dava 1, 2 dias, voltava, porque eu estava com minhas forças. Mas quando você milita, quando você luta com as armas espirituais, a vitória é certa. Confia no Senhor. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Senhor, eu não consigo me livrar desse vício. Senhor, eu não consigo me livrar desses pensamentos pecaminosos. Senhor, eu não consigo prosperar. Senhor, eu não consigo a cura. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Ele vai endireitar as tuas veredas, não é você. Não é você. É como você amarrar um cavalo com uma fita. A qualquer força, esse cavalo vai romper a fita. Não tente por você. As guerras espirituais se milita com as forças espirituais. Eu sempre digo, tenha uma vida de oração, uma vida de estudo bíblico. Ninguém começa orando 1 hora, 2 horas por dia, lendo a Bíblia horas a fio. Comece devagar. Antes de sair, leia 3, 4 versículos de manhã cedo. Faça uma breve oração, 5 minutos que seja, 3 minutos. Ah, mas é pouco. Mas é o início. Lembra no outro vídeo que eu disse que a pessoa que é forte na academia, ela não começou puxando muitos quilos. Ela começou pouco. E ela foi aumentando. 20, 30, 40. Até hoje, até levantando um peso que 2 pessoas às vezes não conseguem levantar. Porque ela começou do início. Então tenha uma vida de oração. Vai dormir, não espera o sono chegar para fazer aquela oração chave. Ah, Senhor, me abençoa, abençoa a todos. Já está roncando. Não. 10 minutos antes de vir o sono, levanta, lava o rosto, faça uma oração breve, leia 2, 3 versículos. Comece em Salmos, comece em Provérbios, mas comece tomando gosto pela palavra. Veja, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Busque a Ele. Eu quero contar aqui para vocês a passagem bíblica de Davi, quando ele venceu o gigante Golias. Para explicar aqui verdadeiramente o que são as guerras espirituais e como elas refletem na nossa vida. Todo mundo conhece a passagem de Davi e Golias, que Davi venceu Golias com uma funda e uma pedra. Acertou uma pedra bem no meio da testa de Golias e ele caiu para trás morto. Mas veja como Davi era usado pelo Senhor. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou ler do versículo 32 ao versículo 37. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul a Davi: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Dizem os historiadores que Golias tinha mais de 2,90 metros.
Era um gigante. E Davi, um jovem normal, de estatura mediana. Só que Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Começou a revelação. O filisteu, Golias, não estava desafiando apenas o exército de Saul, o povo de Deus, mas estava desafiando o próprio Deus. E Davi reconheceu. E ele termina aqui, no versículo 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Veja a chave bíblica aqui. Veja a revelação. Davi disse: o Senhor me livrou. O Senhor me livrou das garras do leão. Quando Davi estava lá pastoreando as ovelhas do pai dele, como ele disse aqui, que vinha um leão e levava uma ovelha, vinha um urso, ele ia lá e lutava contra o leão, lutava contra o urso e vencia. Por que ele vencia? Ele não estava estribado na força dele. Lembra lá de Provérbios 3. Ele estava estribado na força de Deus. Como está aqui no versículo 37 de 1 Samuel 17. O Senhor que me livrou das garras do leão. E quando Davi foi e venceu o gigante, ele não foi na força dele, mas ele foi em nome de Deus, na força de Deus. Ele não se estribou, porque imagina Davi, com a estatura normal dele, e um homem de 2,90 metros. Davi nunca tinha ido à guerra. Não era um guerreiro, era um simples pastor de ovelha. E quem era? Golias, um guerreiro veterano, desde tenra idade, prático nas guerras, práticos nas armas. Aos olhos humanos, como Davi venceria Golias? Nunca. Qualquer um que visse. Como o próprio rei Saul diz, você não vai conseguir. Mas veja, ele diz aqui, ele não se estribou no conhecimento. Ele andou por fé. Ele não se estribou nele. Ele não foi com a força dele, mas se estribou na força de Deus. Pense nisso, meu amigo. Pense nisso, minha amiga. Contra as armas espirituais, só com as armas espirituais, só estando estribados na força de Deus. Pense nisso. Fortaleça a sua fé. Comece orando 5 minutinhos. Comece lendo 5 versículos diários. E quando vier um urso, quando vier um leão contra a tua vida, você não se abaterá. Porque você não vai confiar em você. Você não vai confiar no que você vê. Mas você vai confiar no Deus vivo a quem você serve. Amém?